Um dia como esse, Jesus naquela cruz, Ele morria por nós. Hoje é um dia não de tristeza, mas um dia de nos alegrar em Deus. Por esta obra redentora de Jesus, por esta obra preciosa de Cristo, e que nós vamos falar um pouquinho hoje. Eu queria que você abrisse teu coração, primeiramente, e permitisse. Aqui nós temos uma cruz no altar, um Diga Jesus, numa cruz, Ele entregou a vida por nós. Eu queria que você pegasse a tua Bíblia, Romanos capítulo 5, no versículo 8. A cruz, ela foi o maior ato de amor que já se viu nessa terra. Romanos capítulo 5, versículo 8. Mas Deus prova o seu amor para conosco em Cristo morrer por nós, sendo nós ainda o quê? Pecadores. Então, quando nós olhamos a cruz, ela foi a maior demonstração de amor que já se viu. Onde Jesus, Ele entregou a sua vida por nós. Mas nós não éramos merecedores. A Bíblia diz que nós éramos pecadores. Deus, Ele morreu por pecadores. O justo morrendo pelo injusto. Então, quando nós olhamos para a cruz, nós percebemos essa demonstração desse amor de Jesus por nós. Mas Deus prova o seu amor para conosco em Cristo morrer por nós. Você quer uma maior demonstração de amor do que essa? Talvez no seu coração, diante de circunstâncias ou de batalhas, você poderia ter dito: Deus não me ama. Mas você precisa olhar para a cruz. Você precisa olhar para a palavra de Deus. Entender essa grandiosa obra de Jesus. No livro de Romanos, capítulo 3, nós vamos entender por que Jesus precisou morrer. Qual o propósito? Qual o motivo? O versículo 23 de Romanos 3 diz: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O homem era privado de desfrutar de tudo aquilo que Deus havia preparado por causa do pecado. O pecado afastava o homem de Deus, o distanciava da presença do Pai. Mas quando Jesus vai naquela cruz, Jesus, Ele morre pelos nossos pecados. A morte de Cristo, ela quebra essa barreira, essa parede, esse impedimento, esse impeditivo do homem ter acesso a Deus. Então a cruz, ela foi uma demonstração de amor, mas a cruz também, ela foi um ato de uma reparação, através da vida de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Jesus morreu pelo meu pecado, Jesus morreu pelo seu pecado. No livro de Isaías 43, eu vou trazer esse texto, mas não começando do início, vamos ver algumas partes de Isaías. Isaías capítulo 53, versículo 10. Isaías capítulo 53, versículo 10. Isaías capítulo 53, pega aí na sua Bíblia, versículo
de número 10. Acha aí, por gentileza. Diz assim: todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Então, todas as pessoas que olhavam para Jesus, muitas vezes não entendiam aquilo que estava acontecendo com Cristo. Muitos poderiam falar: foi os judeus, foi os romanos, foi isso, ele era um salteador, porque a cruz eram para poucos, eram para os piores bandidos que existia na época. Mas quando nós olhamos, nós precisamos entender uma coisa, que a cruz, ela não foi um acidente, não foi por acaso. A Bíblia diz que ao Senhor, ao nosso Deus, agradou fazer isso com Jesus. Porque essa obra de Cristo, ela nos traria verdadeira restauração. Nós vamos ver daqui a pouco isso. Então a cruz não foi um acidente. A cruz não foi por acaso. A Bíblia diz que desde o início da criação, havia profecias levando-nos a entender que o Cordeiro, ele precisava ser sacrificado, para que através do sacrifício de Jesus, hoje, você tivesse vida. Então olhe para quem está do seu lado, diga: a cruz não foi um acidente. Amém? Diga: o triunfo de Jesus é o nosso triunfo. A vitória de Jesus é a nossa vitória. Mas eu preciso crer nisso. Então, quando nós entendemos, a cruz é essa demonstração de amor, para que essa parede, pecado, essa parede de separação chamada pecado, fosse tirado. Mas para isso era necessário o sangue do Cordeiro derramado. E não existia sobre a face da terra alguém tão puro, tão santo como nosso Senhor. Por isso, a cruz, ela não foi um acidente. Aí mesmo em Isaías capítulo 53, o versículo 6, a palavra de Deus nos diz assim: todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade dele. É isso que diz a Bíblia? A iniquidade de todos nós. Então, quando nós olhamos Jesus naquela cruz, ele foi o nosso substituto. Porque a iniquidade era minha, o pecado era meu, a iniquidade era sua, o pecado era seu. Jesus substituiu você. E quando a gente olha, a gente acha que a maior dor de Jesus foram os cravos nas suas mãos. Não. O maior sofrimento de Cristo foi levar o seu pecado, foi levar a sua doença, foi levar a minha doença. A maior dor que Jesus suportou foi carregar sobre ele todas as nossas enfermidades. E ele não desistiu, irmãos. Ele não retrocedeu. Por isso Jesus, ele nos substituiu naquela cruz. Mas por quê? Versículo 4 e 5 de Isaías 53. Diz: verdadeiramente, ele tomou sobre si. Jesus traz para si. Jesus tomou sobre si. Jesus, ele carregou algo. Jesus levou algo, para que eu não precisasse levar.
para que você não precisasse levar. Jesus sofreu, Jesus morreu no seu lugar. Por isso, quando nós olhamos, Ele levou os nossos pecados, as nossas dores. Verdadeiramente, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades. As nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos como se fosse Deus que o tivesse ferindo e oprimindo. Versículo de número 5. Mas Ele, vamos ler juntos? Foi ferido pelas nossas transgressões. Então, a maior dor de Jesus foi levar as nossas transgressões. Foi ser ferido, carregar o nosso pecado. Mas Ele foi ferido pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. Pode passar. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Finalzinho do versículo. E pelas suas pisaduras, pelas suas chagas, fomos sarados. Que quando nós olhamos, você precisa entender que na mente de Deus, essa obra, ela foi consumada. Ela foi terminada. Mas hoje nós precisamos entender que nós somos participantes de toda essa obra de Deus. Então a cruz não foi um acidente. Havia um motivo. Jesus morrer pelos nossos pecados, pelas nossas dores. Nós teríamos que sofrer. Ele nos substitui. Ele carrega sobre Ele. E quando nós olhamos, nós entendemos essa ação de Deus. Olhe para quem está do seu lado, diga: a cura nos pertence. Não, mas diga com mais fé, diga: a cura nos pertence. Jesus a conquistou na cruz. E é isso que você precisa colocar no seu coração. Independente do que seja, independente, nós olhamos e cremos num Deus que sara, num Deus que cura, num Deus que liberta. Algum tempo atrás nós tivemos Olimpíadas. Lembra das Olimpíadas? Quem assistiu aqui? Alguém assistiu, nem que seja na internet, nem que seja no YouTube. Você viu alguém? E quando você está assistindo aquele atleta, não vou citar nomes, mas aquele atleta, ele conquista o ouro. Lembra de vários atletas que conquistaram o ouro? E é interessante que quando o narrador ele está narrando, ele diz assim: o ouro é dela. É isso que ele fala? O ouro é... Mas você competiu? Você estava lá? Você treinou pelo menos um dia? Você ajudou ela ou ele de alguma forma? Sim ou não? Mas ele traz como se fosse nosso. Então olha para quem está do seu lado, diga: a obra de Jesus é nossa. Ela nos pertence, irmãos. A cura nos pertence. A libertação nos pertence. A obra de Cristo, ela nos pertence. E é interessante que quando você vê um narrador falando isso, você fala a verdade. O ouro é nosso. Mas muitas vezes não olhamos para a obra de Jesus dessa forma, como aquilo que pertence a você, como aquilo que é seu por direito. Por isso que quando você vai olhar a obra de Jesus, verdadeiramente, Jesus levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades. Vamos no livro de Lucas, capítulo 23, versículo 39. Evangelho de Lucas, capítulo 23, versículo de número 39. Diz: e um dos malfeitores, que estava pendurado, blasfemava dele, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro repreendia-o, dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? E nós, da verdade, com justiça, porque recebemos
o que os nossos feitos mereciam. Mas esse homem nenhum mal fez. A Bíblia diz em primeira carta de Paulo aos Coríntios que não havia pecado em Jesus. Jesus se fez pecado por nós. Jesus se fez maldição por nós. Aí diz o versículo 42: e disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse Jesus: em verdade vos digo que hoje estarás comigo aonde? Se Jesus, Ele nos preparou a cura, mas Jesus também nos preparou salvação. E essa demonstração da salvação, ela se inicia, ela tem um indicativo bem claro ali no Calvário. Quando duas pessoas estão sendo crucificadas juntos com Jesus, malfeitores, um deles não reconhecendo a Cristo, não invocando a Cristo, não buscando a Cristo, mas o outro dizendo: Senhor, se for possível, que eu esteja hoje com o Senhor no paraíso. Em outras palavras, me salva. Em outras palavras, eu não quero viver essa vida. Em outras palavras, eu não quero mais viver esse sofrimento. Eu não quero estar no lugar aonde eu vou perecer e sofrer pela minha vida inteira. Jesus trouxe a cada um de nós salvação. Mas essa salvação se inicia quando você clama ao Senhor. A Bíblia diz que todo aquele que invoca ao nome do Senhor será salvo. Jesus, Ele conquistou para você a salvação. Jesus nos conquistou a cura, mas também a salvação. Talvez os caminhos que você está trilhando não sejam os caminhos do Senhor. Mas no teu coração você está disposto a deixar toda essa vida errada e buscar ao Senhor, você vai ver a salvação de Deus. A palavra salvação, ela vem de uma palavra sozo, que quer dizer curado, liberto, restaurado, transformado. Toda pessoa que quer ter uma vida transformada, ela precisa ir a Jesus. Mas não só ir a Jesus, ela precisa permanecer em Jesus. Entender essa obra redentora de Cristo. A partir do momento que você coloca isso no seu coração, a Bíblia diz que o sangue de Jesus, ele te limpa de todo o pecado. Você começa a ter acesso à presença do Senhor e desfrutar de tudo aquilo que Deus, naquela cruz, Ele conquistou para você. Diga: em Jesus, eu sou salvo. Diga glória a Deus. Quem é salvo aí, diga amém. Amém. Muito fraco, irmãos. Quem é salvo aí, diga amém. Amém. Glória a Deus. Pega a sua Bíblia, João capítulo 6. Evangelho de João, capítulo de número 6. Você já viu quando um pai, ele vai levar um filho, uma mãe, os pais vão levar o filho para tomar vacina? Aquela famosa injeção. Qual que é a vontade do pai, da mãe? Ver o filho chorando. Qual que é a vontade? Se colocar no lugar, não é verdade? De ver aquele choro, aquele gemido. Quando a gente olha o sofrimento de Jesus, o que Cristo, Ele fez por nós, a obra de Cristo naquela cruz, Ele substituiu você. Tudo Ele fez por você.
Olha o que João capítulo 6, versículo 38 diz: porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade do meu Pai que me enviou é esta: que nenhum de todos aqueles que deu se perca, mas que o ressuscite o quê? Mas isso só seria possível por causa de algo. E você estava na ministração do louvor, e você estava ouvindo um louvor: morte, onde está a morte? Meu Deus venceu a morte, Jesus ressuscitou. Jesus venceu a morte. Jesus venceu a morte. E a Bíblia diz que todo aquele que guardar sua palavra, Jesus há de ressuscitar no último dia. E esse não verá o dano da segunda morte. Diga glória a Deus. Por isso, quando o cristão ele morre em Jesus, na verdade ele não morre, porque vivo ele está na presença do seu Deus. E com o seu Senhor, ele estará para sempre, irmãos. Quando a gente olha e se debruça sobre a obra de Jesus, é isso que nós entendemos. Que quando você olha para a cruz, é a demonstração do maior ato de amor, para quebrar uma parede de separação chamada pecado, que afastava o homem de Deus. Que não foi um acidente, mas haveria necessidade do sangue, do sacrifício. Nós vimos isso domingo passado, porque ele tinha que ser constante, mas a Bíblia diz no único ato: Jesus morreu por nós. O sangue de um cordeiro imaculado, santo, ele nos substitui, leva os nossos pecados, nos leva a desfrutar da cura, libertação, de uma vida restaurada. E ainda quando chegar o nosso dia aqui nessa terra, de fechar os nossos olhos, quando nós fecharmos os olhos, nós estaremos na Nova Jerusalém, nós estaremos com o Senhor. Diga glória a Deus. Então vamos aplaudir Jesus por isso. Por isso, irmãos, você precisa hoje tomar uma decisão na sua vida, de viver toda essa obra a qual Deus ele fez para você. Eu queria falar de 4 coisas. Primeira dela, propiciação. Vai ser rapidinho. 1 de João, capítulo 4, versículo 10. A palavra propiciação tem como significado pacificar, aplacar a ira. Nisso consiste o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação, como pacificação pelos nossos pecados. Então Jesus foi aquele que pacificou a ira de Deus por causa do pecado que havia na vida do homem. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 5, redenção. A palavra vem de um preço a ser pago, de um resgate a ser pago, algo que você compra de volta, que você resgata. Adão nos vendeu, Jesus nos resgatou, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens,
Cristo Jesus, homem, a qual se deu a si mesmo. Vamos ler juntos? Em resgate pela igreja, em resgate por todos, para servir de testemunho ao seu tempo. Mas toda pessoa que permanece no pecado, ela está afastada de Deus ainda. Ela não está participando dessa obra redentora de Cristo. Romanos capítulo 4, verso 25. A palavra aqui é, olha para quem está do seu lado, diga: você foi perdoado. Lembra quando você era pequeno? Meu pai era bem rígido, bem mesmo. E aí quando eu aprontava, eu já sabia o que ia acontecer. O cinturão, irmãos. E o ruim é quando ele pegava pelo lado errado. Mas eu lembro um dia que ele disse assim: não, filho, você está perdoado. Eu lembro até hoje. Alegria. Eu falei: livrei-me de uma surra. A qual, por nossos pecados, foi entregue e ressuscitou para que você fosse aceito por Deus, para que você fosse perdoado por Deus. Olha que obra preciosa, verdadeira e grandiosa. Aí do lado você tem Romanos capítulo 5, versículo 10. Reconciliação. O que é isso? Acesso à presença de Deus. Porque se nós, quando éramos inimigos, fomos reconciliados com Deus pela sua morte, pela morte do seu filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos o quê? Salvos. A palavra é curado, liberto, restaurado e transformado. Tudo isso pertence a você. Tudo isso é seu por direito. Tudo isso é nosso por direito. Por isso, quando eu olho para a cruz, irmãos, eu vejo o maior ato, a maior demonstração de amor de Deus por nós. Se alguém um dia, em algum momento falar: Deus não me ama, você vai dizer: olha para a cruz, olha para a obra de Jesus. Ali está a maior demonstração de amor. Que hoje você possa desfrutar de tudo o que Jesus naquela cruz conquistou para você. Amém? Eu quero orar por você.